E aí, pessoal? Hoje iremos aprender um pouco sobre os conceitos básicos do RavenDB, que é um banco de dados não SQL ou não relacional. Eu vou estar explicando alguns detalhes sobre funcionamento, características, utilização e no final do vídeo também vou estar mostrando essa aplicação, que também já entra no funcionamento, né? Que eu fiz aqui utilizando o RavenDB, que é bem simples, né? Não tem muito mistério. Só entendendo um pouco sobre o banco de dados não relacional. Não há uma definição formal e única onde podemos encaixar todos os bancos NoSQL existentes. Ou seja, a gente pode dizer que o NoSQL é mais uma forma de armazenar os dados. Ou seja, mais uma forma, né, de armazenar os dados. E o RavenDB, ele é um banco de dados no SQL, código aberto, né, a idealizadora do projeto, ela disponibiliza o código. O RavenDB ele é escrito em .NET, possui uma série de recursos como suporte a transações, banco em memória, API RESTful, banco embutido com a aplicação, que é o Embedded Database, eu vou estar explicando um pouquinho mais para frente também, entre tantos outros recursos. Ele tem bastante. Ele é classificado como um banco no SQL do tipo Document Database, que basicamente significa que ele armazena e recupera documentos. Ou seja, além disso, ele requer também que os dados sejam armazenados em um formato que a base de dados possa interpretar. E esse formato geralmente é constituído por JSON, é o JavaScript Object Notation. Além dele tem o BASIC, né, Binary JSON e XML, entre outros. De uma forma bem ingênua, a gente pode dizer que o documento do banco equivale a uma linha, do banco RavenDB no SQL, equivale a uma linha de uma tabela de um modelo relacional, de um banco de dados relacional. O banco do tipo Document, ele é orientado a agregações. Ou seja, significa que, resumidamente, cada documento é uma coleção de objetos relacionados tratados como uma unidade. E isso pode parecer um problema do ponto de vista performático, mas o RavenDB ele se mostra bem eficiente nesse quesito. Os documentos podem ser localizados tanto por seu identificador único quanto por um registro qualquer que ele contenha. Porque como um documento ele é uma agregação de objetos relacionados, qualquer objeto que tu encontre dentro desse documento significa que ele pertence àquele documento. Então é como se fosse um identificador dele também. E esse modelo ele se prova bastante flexível pelo fato de que os documentos não precisam ter uma estrutura em comum. Então, tornando simples aí o armazenamento de dados estruturados ou semi-estruturados. Além de ele ser desenvolvido em .NET, também contém um suporte para o Java. E o que ele mais se destaca é na API, que é bem fácil de utilizar. Possui grandes recursos para o próprio RavenDB, claro, né? O seu funcionamento ele se assemelha muito a um serviço REST, tendo suporte a múltiplas transações. A flexibilidade vem também pela ausência da definição de um formato dos dados e também pode ser embarcado na própria aplicação, né? Não sendo necessário instanciar um servidor. Agora que já sabemos um pouco mais sobre o RavenDB, né, vou estar mostrando então a aplicação aí que eu criei.
A aplicação ela tem um modelo cliente e criei aqui os atributos nome, CPF e e-mail. Eu vou estar mostrando também simultaneamente que os documentos são criados, né? Quando eu crio aqui um registro, ele salva isso em um documento. Caso o documento não exista ainda, né? Deixa eu cadastrar aqui então. A gente pode ver que ele já criou um documento aqui com o registro que a gente acabou de criar ali. Então, ou seja, esse documento é como se fosse uma tabela e os objetos relacionados a ele é como se fossem os registros em um banco de dados relacional. Criar mais um aqui para a gente poder ver. A gente pode ver que já foi criado um outro registro nesse documento. Então agora o documento tem 2 registros. Ivan Teste, Ivan da Silva Filho. Agora eu vou editar o primeiro registro. E só para explicar um pouquinho desse... como eu configurei o banco, né? Porque eu estou utilizando ele aqui como um serviço do Windows mesmo. Para configurar isso é bem fácil. É só acessar o site do RavenDB, que eles disponibilizam download para Windows, tanto para C# quanto para Java. Quando baixar ele, é só pegar o executável aqui do servidor, Raven Server Exe, executar ele, que já vai estar disponível. A porta por padrão vai ser a 8080. Só que como a minha aqui já está sendo utilizada, ele incrementou 1. Então é 8081. E aí só acessando o localhost, que é a tua máquina, e essa porta, ele já consegue enxergar esse serviço do RavenDB. Então, voltando aqui, né? Agora, editando. Vou editar aqui o CPF. Pode ver que ele já atualizou. Excluir. Confirma exclusão. Sim. E é bem simples mesmo. Aqui é a forma como ele fica armazenado, a estrutura dele, né? Que não tem uma estrutura padrão, os atributos e valor. A gente pode criar mais um aqui, sei lá, telefone. Já pode ver que foi criado aqui mais uma coluna no objeto desse documento. E é bem simples mesmo a aplicação. Claro que eu não estou mostrando todos os recursos que o RavenDB possui, né? Só aqui eu mostrei basicamente uma inserção e uma consulta. A consulta no caso ainda não, né? Só aqui os detalhes, aí podendo editar. Mas é isso mesmo, é bem simples, é o que eu queria mostrar. E basicamente é assim que trabalhamos com RavenDB.
a documentação disponível no site tem um bom nível, né? É bem documentado, bem detalhado, mostra passo a passo como criar. Inclusive, algumas partes dessa aplicação também tem lá. E também, à medida que novos recursos são necessários, a dificuldade em aprender é mínima, é bem fácil. Também dá para encontrar vários artigos, livros e tutoriais acerca do HeavyDB, do modelo de banco de dados não relacionais orientado a documentos. Então é isso mesmo que eu tenho para mostrar, e até mais.